Fala pessoal, beleza? Eu queria mostrar aqui no vídeo de hoje para vocês como a gente faz para configurar o VS Code para trabalhar com a linguagem de programação Ruby. Eu tive a ideia de fazer esse vídeo porque eu estava com interesse de trabalhar com Ruby recentemente e eu tive muita dificuldade aqui para fazer o VS Code funcionar com ele, no sentido de conseguir entrar em todas as classes de código-fonte quando eu importo de libs externas. No Java, o Eclipse adianta muito isso pra gente, ele faz todo esse trabalho. Só que no caso do Ruby, a única ideia que eu vi aqui que faz isso é o RubyMinds, que é da JetBrains, e essa IDE ela não é gratuita. O VS Code ele é gratuito, então a ideia aqui é mostrar como configurar o VS Code para que ele tenha essas funcionalidades que o RubyMinds fornece. Se eu mostrar aqui para vocês, a única coisa que eu tenho aqui no meu computador é o Ruby instalado. Essa parte eu não vou mostrar nesse vídeo para não estender ele, mas enfim, eu rodei o instalador lá que a gente baixa no rubylang.org, aí ele gera essa pasta aqui com todo o código fonte da linguagem, e se eu vier em qualquer terminal CMD aqui da minha máquina, digitar Ruby, aqui especifica que está instalado o Ruby 3.3.2 para mim, versão 3.2.2. E o Ruby é uma linguagem muito direta de se programar, assim como o Python. Ela é muito simples, ela é muito user-friendly, né? Se eu vier aqui em documentos, criar uma pasta, por exemplo, de trabalho aqui, chamá-la de Ruby, vou abrir o meu VS Code aqui, vou abrir a pasta que eu acabei de criar, aqui em documentos, Ruby, beleza, deixa eu não vem aqui em Select Folder, né, Open Folder, documentos, Ruby, selecionar essa pasta aqui, e digamos assim, aqui eu vou criar um novo arquivo de texto, vou colocar um código Ruby aqui, puts, hello world, e vou simplesmente salvar esse arquivo, tá? O VS Code até já identificou que isso é Ruby. Vou salvar ele como hello.rb. Aí se eu abrir meu terminal aqui, e meu terminal no caso aqui está rodando com PowerShell, né? Mas poderia ser qualquer prompt de comando do Windows. E eu estou na pasta Ruby, então eu vou fazer ruby hello.rb. E você vê que ele rodou o código e printou o Hello World aqui no console para mim. Então, basicamente, já é possível programar em Ruby na minha máquina, e gerar código e rodar, e isso tudo é muito simples e muito mais direto que seria no Java, por exemplo. Tá, mas se eu já abri o VS Code aqui e o Ruby já está funcionando, qual que é exatamente o meu objetivo nesse vídeo? Eu vou pegar um outro código aqui que eu copiei de um site e é um código em Ruby. Você vê que esse código ele usa uma lib externa chamada OS, ele faz um require dessa lib aqui, aí ele usa algumas funções da OS, especificamente as funções Windows, Linux, Mac, CPU count e bits, para montar essa frase final aqui, que fala quantos CPUs minha máquina tem, qual a arquitetura dela e qual o meu sistema operacional. O ponto é que assim, primeira coisa, deixa eu rodar esse código aqui agora de novo, vou dar ruby hello.rb. Olha o que vai acontecer. Ele vai falar que o require não pode dar load no OS, porque o OS é uma lib externa do Ruby que eu não tenho instalado na minha máquina. Então, para conseguir rodar esse código, eu vou ter que instalar essa lib externa. Para eu conseguir de fato rodar esse código, eu preciso rodar uma linha de comando aqui que é assim, gen install OS. O gen é uma lib que já vem junto quando você instala o Ruby, que serve para baixar as dependências específicas de Ruby. Ele baixa lá do repositório principal do site do rubylang.org. Agora que a minha máquina já tem a lib OS, se eu rodar de novo ruby hello.rb, ele vai, de fato, executar o código interpretado aqui, ó. Meu PC possui 8 cores, ele é 32 bits e o sistema operacional é o Windows. O código deu certo porque a gente instalou a lib, que não tinha antes. E de fato agora você consegue ver um código Ruby rodando na sua máquina importando de lib externa. Agora, para mim, que venho do mundo do Java, me incomoda muito tudo isso aqui, porque no fim das contas, se eu tentar acessar, apertar Ctrl, tentar clicar aqui em OS, eu não consigo acessar essa classe de uma lib externa. Então, e eu também não consigo acessar esse método do CPU count, ou Mac, ou Linux. Então, como que eu faço para configurar o meu ambiente de modo que eu consiga acessar todos esses recursos e ver os códigos fontes de lib externas? Onde que essa lib externa que eu baixei com o gen install foi parar? Todas essas perguntas eu comecei a me fazer e estou fazendo esse vídeo justamente para esclarecer essas questões no Ruby. Saber onde as libs vão parar até é algo intuitivo. Como foi instalado aqui na pasta C Ruby 32x64, aqui tem um pacotinho lib. Se eu for acessando ele aqui, ó, Ruby gens 3.2, vou entrar em gens.
Aí aqui você pode ver que tem uma pasta OS, que é justamente a lib que eu acabei de instalar, então ela veio parar aqui. Mas saber que ela está aqui também não resolve muita coisa para mim. Eu quero ter a liberdade de usar o control aqui no meu ambiente de desenvolvimento e acessar esses métodos e classes declarados nessa lib. Como que eu faço isso? 2 passos são necessários para fazer isso que eu estou te falando. E montar o teu ambiente por essa metodologia vai ser bem melhor para você desenvolver em Ruby. Então segue aí comigo. Primeira coisa, você nunca deve usar essa metodologia de instalação de dependências, gen, install, e aí a lib que você quer instalar. Porque, de uma certa forma, isso é até um mau costume. Isso meio que assume que você sempre é o dono do servidor que a sua aplicação está sendo alocada. E assim, tudo bem, quando a gente está desenvolvendo localmente aqui na máquina, isso é verdade. Mas nem sempre isso é verdade, principalmente para aplicações profissionais. A maneira mais correta de você fazer a instalação das dependências do seu projeto, no caso de um projeto Ruby, é você vir aqui, criar um novo arquivo na pasta do seu projeto e chamar esse arquivo de genfile. Só assim, sem extensão. Só vai dar OK e pronto. E aqui nesse cara a gente vai escrever o seguinte: source, e aí http rubygen.org. No caso aqui eu estou usando o repositório global do Ruby. E assim, no caso você trabalha em uma empresa que desenvolve em Ruby, provavelmente eles vão ter um repositório local deles por uma questão de segurança. E aqui você vai escrever gen e o gen que você quer importar. No meu caso é os. Beleza, então só para mostrar, deixa eu dar um gen uninstall os. Aí pronto, ele desinstalou com sucesso o os. E agora para rodar esse genfile, o que eu tenho que fazer é simplesmente vir aqui na pasta do projeto, na linha de comando, e usar a linha de comando bundle do Ruby, que ele vai interpretar o genfile, ver todas as dependências que tem lá, ó, e pegou e instalou o OS 1.1.4. Beleza, se eu rodar agora de novo, ruby hello.rb, rodou aqui o meu código. Tá, mas até agora não mudou nada do que a gente já tinha feito com o gen install, né? A questão é que agora que a gente estabeleceu que a ferramenta vai ser o bundle e não o gen, a gente pode dar uma olhada em alguns detalhes dela. Eu posso digitar bundle end e aqui ele vai mostrar para mim várias configurações da ferramenta. Uma delas é que o caminho de instalação dos gens, ó, fica nessas pastas aqui. Uma delas foi aquela que eu mostrei no começo do vídeo. E no caso do bundle, provavelmente no caso do gen é possível fazer isso também, mas no caso do bundle, que é o mais adequado, existe uma maneira de você configurar isso aqui para que toda a dependência seja instalada localmente aqui no seu projeto, que é ainda mais correto do ponto de vista de todos aqueles motivos que eu te falei anteriormente. E quando eles forem instalados aqui no diretório do seu projeto, aí vai ser possível da gente manipular o VS Code para que ele acesse todas as classes que a gente quer ver código-fonte. Primeiro, para configurar o bundle, para fazer a instalação local, eu tenho que fazer o seguinte: vir aqui na pasta do meu projeto, criar uma nova pasta, essa pasta vai se chamar .bundle, e dentro dessa pasta .bundle vai ter um arquivo config sem extensão, no qual eu vou escrever o seguinte, eu não sei se isso aqui é necessário, também não parei para pesquisar, mas são 3 hífens aqui, aí bundle path, uma variável, e colocar ela como lib barra. E eu já vou explicar o porquê desse lib barra. E bundle disable shared gens como true. Isso aqui é para ele nunca referenciar as gens que estão instaladas lá no repositório central da máquina. Isso é importante porque quando você está testando a sua aplicação, é importante que ela não use a tua máquina como um repositório de recorrência das dependências, como uma resiliência, porque quando você instalar isso num servidor pago, tem que estar garantido que o teu pacote contém tudo o que é necessário para rodar a aplicação por si só. Faltou um R aqui, tá? Eu comi ele, é shared gens. Aí agora nós vamos dar um novo bundle aqui na pasta do nosso projeto. Você vê que agora ele instalou uma pasta lib aqui que vai ter todas as dependências do nosso projeto. E quando estiver rodando, ele vai recorrer a essa pasta, não mais ao repositório central. Agora, se eu vier aqui para ver os métodos e classes que eu importei, ainda não é possível. A gente tem que fazer mais algumas configurações de plugin aqui no VS Code, mas a gente já está no caminho de conseguir acessar a dependência para Ruby que você quer instalar. E assim, eu vou recomendar algumas aqui já
que você tenha todas, apesar de só a última delas ser necessária para fazer o que eu estou te ensinando nesse vídeo. Eu acho ideal que você tenha a Ruby, essa lib aqui do PengLV, que é basicamente colocar a sintaxe de Ruby no teu VS Code. Aqui a VS Code Ruby, que vem junto com a Ruby, então ó, já está instalado, só de eu instalar ela já veio essa. E a última que a gente quer é essa, Solar Graph. Apesar de ter um nome bem diferentão, é essa lib aqui que é capaz de fazer o IntelliSense do Ruby, fazer a referenciação quando você aperta Ctrl e clica em cima de uma classe, de um objeto. Instala ela aí, ela demora um pouquinho mais, mas agora é muito importante que você dê um reset no seu VS Code, tá? Porque ela não levanta automaticamente. Aqui a gente tem que fechar. E eu vou abrir o meu VS Code de novo. E agora vamos ver se vai estar funcionando. Agora, ó, você pode ver que tanto quando eu clico nos meus métodos aqui, ó, myOS, ele referencia aqui para o myOS. E se eu entrar na classe OS, ou aqui no método Windows, enfim, tudo, ele vai aqui entrar na pasta lib e abrir o código-fonte de cada uma dessas classes que eu estou usando aqui no meu sistema, ó. Aqui é o código-fonte dela. E é justamente isso que eu acho que é o mais importante para você conseguir desenvolver em um ambiente interativo, que você consegue ver tudo que você está fazendo. De uma certa forma, pareceu bem simples o que eu fiz aqui, mas o segredo para isso funcionar, foi o que eu demorei para descobrir, foi chamar esse cara aqui de lib. Por quê? Isso é uma coisa que eu não descobri se dá para mudar ainda, ou como que faz para mudar, mas este plugin do Solar Graph, que é instalado aqui no VS Code, ele é configurado para sempre procurar os códigos fontes em uma pasta lib que está contida na pasta do seu projeto. Deve ter alguma maneira de personalizar isso, mas, enfim, eu não vejo nenhum problema dessa pasta se chamar lib, a não ser que haja algum requerimento da empresa que você trabalha para que ela tenha outro nome. E aí sim, o ideal é que você configure o plugin do Solar Graph para acessar as classes na pasta de nome correto. Por hoje é isso aí que eu queria mostrar para vocês. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você, caso você queira começar a desenvolver em Ruby. Eu fiz ele porque eu quero começar a desenvolver em Ruby, estou tentando aprender e estamos juntos. Valeu!